No Hiperconectado de hoje a gente tem jogos de poder, crianças sendo içadas ao céu, políticos, alianças duvidosas, eleições e muito mais. Começou! Seja bem-vinda e seja bem-vindo ao Hiperconectado. Toda semana por aqui, além de quem é especialista no tema, pessoas de muito prestígio, eu também vou receber uma plateia de prestígio, uma plateia seletíssima. E eu não estou sendo político não, eu falo de muita gente legal aqui. E aí, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Eu já estou polarizando aqui a nossa plateia em osasquenses versus gaúchos, ou quem está passando frio versus quem está passando calor por aqui hoje. E quem está no meio do caminho, que é mais ou menos todo mundo. Eu queria começar com uma osasquense, a Fernanda. E aí, Fernanda, como é que você tá? Tudo bom? Tudo bom. Eu sou professora de geografia e moro aqui em Osasco já há muito tempo. E a Fernanda tem uma participante especial, um participante que está aí no seu colo, que é quem? É a Naila, Naila. A minha gatinha. É. Fantástico. E Tico tá dormindo aqui do lado. A gente tem os pets do programa aqui que estão super numerosos e fazendo bastante sucesso. E além da Fernanda, que eu dei o exemplo de osasquense, a gente tem um gaúcho, o Luciano. Luciano, onde é que você tá? O que você faz, cara? Oi, Átila. Tô aqui no Rio Grande do Sul, São Lourenço do Sul. Tô eu e o Frajola, né? Também. Frajola, fiel é um nome bem escudeiro, propício. sempre atento. E o que você faz? Eu sou editor, eu tenho uma editora, uma pequena editora, publicamos livros de RPG. Então o que você tem aí atrás de você são vários livros que você publicou ou eu tô viajando? São os livros da editora. Na verdade, tem 4 livros aí, só eles estão... é o estoque. Esse é o estoque da editora. E para pegar alguém que está no meio do caminho, que não é nem osasquense, nem gaúcho, a gente tem a Aline, que está fora do Brasil. Onde é que você está, Aline? E o que você faz? Oi, Átila, tudo bem? Eu estou em Lisboa, mas eu sou de Curitiba, então normalmente eu estou passando frio, agora eu estou passando calor. Eu sou bióloga por formação, mas trabalho com treino de cães, adestradora de cães. Sério? E o que você já viu que eu estou fazendo de errado aqui? Nada, tá tudo perfeito, tudo certinho. Reforçando os comportamentos positivos. Obrigado. Bom, o tema de hoje, a gente vai falar de política, a gente vai falar de jogos de poder e a discussão é o quanto que a gente acha que a política é um comportamento natural. E eu queria aproveitar e puxar esse assunto com vocês aqui. Falando de comportamento natural e fugindo um pouco da política de quem nos rege. Vocês já viram jogo de política acontecendo no condomínio de vocês, ou no grupo da família do WhatsApp, ou alguma coisa assim, que você vê que as pessoas estão criando um problema, uma intriga, que é justamente para alguém sair por cima e ter um jogo de poder ali e virar referência, ou quem vai mandar na coisa? Vou começar com o Fabrício aqui, que também tem um pet do programa, que está se cobrindo bem aí atrás de você. Tudo bom? Eu sou o Fabrício, moro em Santa Catarina, Itajaí. Sou biólogo de formação também, mas atualmente trabalho com gerenciamento de equipe de programação. Nossa, ok. E como é que é a disputa aí? No condomínio é sempre bem complicado esse jogo de poder, porque as pessoas tendem sempre a puxar a farinha pro lado delas, né? Então elas não pensam tanto no senso comum e procuram sempre organizar as coisas para que elas sejam favorecidas e deixando de lado a maioria ou quem está sendo prejudicado por aquela tomada de decisão. Pois então, a gente vai falar sobre o ato de fazer política por aqui e talvez ele tenha surgido muito antes do que a gente imagina. Para vocês entenderem melhor isso, eu resolvi contar por aqui a história do Yerum. O Yerum foi um líder do seu grupo por várias décadas, só que a idade bateu, a idade chegou e o Yerum acabou ficando mais fraco e foi deposto por um novo líder, que era mais jovem e até mais cativante para o grupo. E aí, o que o Yerum começou a fazer quando ele perdeu os privilégios dele? O Yerum começou a dar moral para outro membro do grupo, bem mais novo e mais forte, mas bem incompetente e até tosco. Esse membro mais novo não tinha o respeito dos outros, mas com o apoio do Yerum ele começou a se destacar na comunidade. Com a força de um e a esperteza do outro, os dois começaram a desafiar o líder atual. A disputa durou meses de confrontos diários até a hora que o líder não aguentou o desgaste e abriu mão da sua posição para o candidato do Yerum.
Sozinho, ele foi um líder forte, mas não era tão forte quanto a dupla. Quem o Yeru colocou no poder não podia mais abrir mão do apoio dele porque era um líder fraco. Assim, o Yeru conquistou de volta os privilégios que ele já tinha. Pois eu tenho uma revelação para vocês que é o que eu acho mais legal nisso. Que o grupo do Yeru, na verdade, é um bando de chimpanzés que vive até hoje no zoológico de Royal Burger, na Holanda. E o Yeru foi um dos machos alfa acompanhados pelo primatólogo Frans de Waal. Essa história é contada no livro Somos Inteligentes o Bastante para Saber Quão Inteligentes São os Animais. E é justamente para a gente poder entender mais sobre a política dos chimpanzés e a nossa política que a gente conversou com o próprio autor Frans de Waal. Vamos dar uma olhada. A Política dos Chimpanzés é o primeiro livro do Frans de Waal que foi uma ruptura nos estudos comportamentais dos animais, porque o Frans de Waal enriqueceu e apresentou novos conceitos de interações entre os chimpanzés. Então eu começo a entrevista querendo saber como que o seu livro foi recebido pela comunidade científica. It was actually a very good reception. Chimpanzee Politics it's a book that's now 40 years old. It's considered a classic because it was the first book that brought Machiavelli into primate behavior and talked about politics. But I think my colleagues, they know that the social hierarchy is not decided strictly by who is the strongest. So it's decided by group processes, which means that sometimes an individual who is smaller can be the alpha male because he has support from others. And he needs to keep that support from the others, and otherwise he loses that position. So it's much more complex, and I think most primatologists, they agreed with that. And outside primatology, there are of course people who have a very simplistic view of animals and who think that animals are sort of machines. Those people were probably not happy with my book, but I tend to ignore these people because I think the idea that animals are machines is a very old idea, but most scientists really don't believe that anymore. Eu já queria manifestar para vocês o privilégio que foi entrevistar o Frans de Waal. Esse foi só o começo do nosso papo. No próximo bloco, a gente segue analisando a política dos chimpanzés. O Hiperconectado já volta. O Hiperconectado está de volta e a gente já viu até aqui a trajetória política do chimpanzé Yeru no seu bando. Agora eu queria saber o que mais impressionou vocês na história deles quando vocês descobriram que era um bando de chimpanzés e não de pessoas. Oi, Átila. Aqui é Márcio, falando do Vale do Silício, na Califórnia. Eu sou engenheiro de computação, eu trabalho na Universidade de Stanford. Queria dizer com relação a isso que para mim foi completamente inesperado. Eu estava imaginando alguns exemplos realmente ligados a seres humanos, nunca relacionados a outra espécie. O que me faz pensar que, de repente, a gente tem no nosso DNA mesmo como uma necessidade de sobrevivência, talvez, tentar entrar nesse jogo de poder e tentar deixar você numa posição sempre melhor para que seus privilégios e suas necessidades nunca terminem. Então, de repente uma pergunta para você mesmo, outros tipos de animais, outras espécies teriam esse tipo de relação ou isso só foi estudado com relação a chimpanzés? Quando eu falo que a plateia é seletíssima, eu não estou brincando não, porque o pessoal já está dando spoiler de todo o programa aqui do que a gente vai falar. Mas assim, pela sua pergunta, tem muito jogo interessante entre outros animais e isso é o que tem de legal, inclusive, da gente falar com o Frans de Waal. O livro dele, que é esse livro Se a gente é inteligente o suficiente para entender o quão inteligentes os outros animais são, tem justamente essa discussão que é, se você parar para olhar com empatia para o que os bichos fazem, você vai ver que eles têm um comportamento muito mais complexo do que a gente está acostumado a pensar. A grande questão é que ele rompeu com isso, ele não era o cara que chegava lá e falava o chimpanzé alfa foi lá e fez isso com o beta, ou
o macho fez isso com outro macho. Ele foi e colocou dentro de um contexto de Maquiavel mesmo, dessa disputa de poder dos bichos se apoiando e criando briga, intriga e disputa de poder lá no meio mesmo. Então, aproveitando o ensejo, a gente vai voltar para a nossa entrevista com o primatólogo Franz de Waal. You describe candidates, political candidates in the troops that get their babies or get babies from the females to get their support, that do this political action, actually. What other parallels would you see between our politics or the way we do group interaction and we gather support from peers and the chimpanzees? Yeah, so chimpanzee males, when they are trying to become the dominant male, they have a sort of campaign. They try to provoke the leader and see how does he get nervous. They want to see if he gets nervous. And if he gets nervous, that is a sign for them to go further. They try to get support from females, which they do by tickling their babies and holding their babies, which for the females, that's a sign whether that's a good male, a male who can handle babies. And actually, human politicians do the same thing. Of course, human politicians, they hold their babies in the air, which is not something that babies necessarily like. But it's because it's a display, it's to show that you can do that without dropping the baby. I found it very interesting. In American politics, we had a female candidate, which was Hillary Clinton. And Hillary Clinton never did that. If she would pick up a baby, she would hold it supportive, you know? She wouldn't do displays like the males did. And I think it's because we all understand that a woman knows how to handle babies, and for a man, it's not. For a man, it's not sure. So yeah, they have these strategies, and the male chimpanzees, they follow these strategies because they need female support. And they have other things that they do. They groom certain buddies, they share food with certain others that they need support. And so they bribe, in a way, they bribe them by being very generous with them. And so they have all these strategies to get support, because on their own, a male on his own, he's not going to be the dominant male. He needs others to help him. And that's why there is competition about relationships. Like if you are my friend, I'm going to groom you, but I will prevent you having contact with my enemies. I will keep you away from my rivals, because I want you for me. And so there's a lot of that kind of politics going on. No momento dessa entrevista com o Franz de Waal, o Pepe, que é o chimpanzé macho do Zoológico de São Paulo, estava em plena campanha política para se tornar o líder do seu bando. Hoje aqui no grupo é formado por 8 animais, um único macho, que é o Pepe, e um harém de fêmeas, né? E esses animais, é engraçado que o Pepe ainda não comanda o grupo, né? A gente ainda tem uma fêmea matriarca, que ela comanda o grupo, mas assim, o engraçado é que toda vez que ele vai fazer alguma coisa, ele pede uma bênção dela, como se fosse. Então assim, se ele começa a causar, quer brigar com todo mundo, ele vai dar um abraço nela, se ela libera, e aí ele continua o que ele está fazendo. Então aqui a gente consegue perceber como o Pepe, né, que é esse macho, né, que está mexendo no pezinho, ele sempre procura a aprovação da Faustina, que é a nossa fêmea matriarca. A Faustina a gente consegue identificar bem por conta da manchinha no rosto. Então eles passam longos períodos do dia fazendo catação um no outro, é como se fosse uma aprovação dela mesmo. E ela retribui essa catação falando tipo, ó, você tá certo, está no caminho, então isso é bem legal. Ele sempre vai pedir a aprovação dela, que hoje é a matriarca do grupo. Apesar dos chimpanzés serem animais bastante agressivos, eles procuram aliados para poder dar um golpe, né, político, como se fosse assim, para poder assumir um bando. Porém, o que é mais fácil para eles fazerem antes desse golpe é buscar aliados. Então, assim, as fêmeas são um papel muito importante nesse processo. Após a aprovação de todas as fêmeas, ou da maior parte das fêmeas, é que os chimpanzés, então, vão para um lado mais de força. Pois é, o Pepe me lembrou muito aquele menino do meme, eu quero ser hardcore, mas minha mãe não deixa. No caso ali, a Faustina, né? Fica claro, quem realmente manda nesse bando, né? Quem lidera politicamente esse bando. E aí vem uma pergunta que eu queria fazer para vocês, porque vendo o Franz de Waal falar disso, eu tive esse mesmo insight que até o Márcio contou aqui pra gente, que é, putz, mas será que se a política é tão antiga assim, se ela está presente em outros animais, será que a gente tem... Qual que é a ordem das coisas?
Será que a gente realmente tem uma causa que a gente acha importante e por essa causa a gente faz política? Ou será que a gente já tem um impulso de fazer política e disputar poder e aí a gente busca uma causa para fazer essa disputa que a gente sempre fez? O que vocês acham disso? Atila, tudo bom? Sou Thiago, moro aqui em São Paulo, trabalho com engenharia de software, né? E ligando ao ponto que você comentou, eu acho que assim, realmente as pessoas às vezes buscam um motivo para poder fazer a política, né? É meio que instinto, né, do animal e acaba vindo para a gente, ser humano, tentar organizar e tentar colocar ordem em determinada coisa e às vezes usar a influência que tem dentro do bando, dentro das pessoas, dentro daquele grupo, né? Vou pegar inclusive a deixa do Thiago. Vocês viram o Franz de Waal falando que o passo importante para os machos conseguirem poder é conseguir o apoio das fêmeas. A gente está acostumado a ver muito essa coisa de macho alfa, o líder, o bando forte, a força física, mas no fim a disputa política está ali pelo apoio das fêmeas e ela é muito mais uma relação de contato, uma questão de contatos e relação com eles do que força física. Vocês esperavam isso? Eu sou a Débora, eu sou revisora e preparadora de textos literários e eu tenho trabalhado também com True Crime. Mas como eu trabalho com literatura e eu leio muita literatura, não necessariamente só contemporânea, digamos, a impressão que eu tenho é que tu tinha perguntado se a gente procurava, se a gente enquanto humanidade, se a gente procurava um motivo para fazer política ou se a gente tinha causas e por isso que a gente fazia política, né? A impressão que eu tenho com esse viés literário, pelo menos, é que isso é um ciclo, né? De que para a gente conseguir se organizar tendo tanta gente quanto a gente tem, a gente necessariamente precisa de um sistema. Ao mesmo tempo, a gente também usa esse sistema para nos beneficiar ou para beneficiar aquilo que a gente considera que é mais importante. Nem necessariamente só me beneficiar, mas fazer aquilo que a gente considera que é mais importante. Porque, sei lá, se eu acho que todo mundo ter acesso à internet é uma coisa importante, é uma causa super justa. Mas eu vou focar os meus esforços políticos nisso e não em tantas outras causas que podem ser igualmente justas, né? Então, eu acho que é um ciclo contínuo e eterno. Justamente para saber onde a gente está nesse ciclo, a gente perguntou a mesma coisa para o Franz de Waal. Vamos dar uma olhada no que ele respondeu. Human politicians are not honest. They lie a lot and they present themselves as that they want to help you. They want to fix the education system, they want to fix the economy, they want to make the country better. They don't tell that they want power, but of course they want power. Otherwise, why would they do all this effort? They want power, and in that sense, chimpanzee males are much more honest because they don't talk about what they want to do for everybody. They just try to get the power and try to get the top position. And sometimes when they reach the top position, they are good for everybody, which are the good leaders, and sometimes they are horrible. They are nasty and they are aggressive. And it's for the group then to predict, the group has to predict what kind of leader are we going to get. So with human politicians, it's always difficult because they are not honest generally. We began by looking at Yaron and his support of a weaker leader so that he could keep his privileges. And it really surprises me on the finesse of their thinking and their dynamics in a group. Would you have other political interactions among chimpanzees that you recall often or that you found very interesting? Another strategy that is, I think, of interest is what in humans we call it divide and rule. Is you need to divide others. So if you're an alpha male, a chimpanzee, for example, you try to interfere when other males get together. So let's say two other males, they start to groom each other, they sit together, you interfere with that because you don't want them to become close friends because they need to be friends with you, not with each other. And so males play this game of divide and rule all the time, sometimes very intensely, because their position depends on keeping others from forming friendships.
it's a very common behavior in businesses also. I sometimes speak for business leaders, and they say also that the managers of the high-ranking individuals, they try to prevent the ones who work for them to get too close to each other. They are allowed to be friends, but only in the presence of this high-ranking person. Yeah. Vocês veem que o mote do programa hoje é olhar para o chimpanzés e falar, eu já vi isso em algum lugar, né? E não tem como a gente falar sobre comportamento e política dos chimpanzés e não traçar um paralelo com o Brasil em 2022. O que os chimpanzés podem nos ensinar para as eleições desse ano? O Franz De Waal vai explicar isso assim que o Hiperconectado voltar, não sai daí. O Hiperconectado está de volta e até agora a gente viu que os chimpanzés fazem política de um jeito que é tão sofisticado que pode se passar por humano, ou pelo menos para mim foi o caso. Agora, será que os chimpanzés são a única espécie, além da nossa, que tem um comportamento complexo e surpreendente desse jeito? Eu convido você que está em casa a ler o livro do Franz De Waal, porque ele fala sobre vários outros animais lá que têm comportamentos super ricos e super complexos, com noção de futuro, com luto por companheiros perdidos, com empatia, com muita coisa legal que é importante a gente conhecer. E a gente vai continuar essa entrevista, que está super legal com o Franz De Waal, para descobrir sobre outros animais e o que eles fazem. Would you have an example or examples of other animals that also may have this kind of hierarchy and political interaction among their groups? Well, we have two close relatives as humans. One is chimpanzees and the other one is bonobos. They're actually exactly equally close to us in terms of DNA. So all other species are more distant, like gorillas or orangutans or monkeys, like your capuchin monkeys in Brazil. All the other primates are more distant from us. So chimpanzees and bonobos are the closest. And bonobos are very different. Bonobos are equally close, but they are female dominated. So the most dominant individual is usually a female, and she has a clique of other females around her. She is supported by, they are not sisters, they are unrelated females, but they form a clique of maybe 4 or 5 females, and they run the group. As a result of the female leadership, they are less territorial. So bonobos, they sometimes mingle between groups. Chimpanzees are very territorial, they kill each other between groups. Bonobos, they sometimes mingle and they groom each other and they have sex with each other. It's a very peaceful species. So it's very interesting that we have two close relatives. One is male dominated, the other one is female dominated. And you always have to think about that. If people say females cannot be leaders because look at the primates, I always think, well, look at the two close relatives and you see female leaders. Also in a chimpanzee community, which is male dominated, there is usually an alpha female. And the alpha female is a very important figure. Like, let's say, Angela Merkel in Germany. She was an empathic leader. So sometimes females have these capacities, but males can have these capacities too. And there are sometimes in chimpanzees, there are males who are excellent leaders and everyone loves them. And I've seen many of them in chimpanzee males, good leaders. When their time comes to lose their position, they just take a few steps back. They become number 2 or number 3 or number 4, and they still keep playing politics usually, but they are accepted in the group and there's no problem because they are loved by the group. Pois é, eu pelo menos tive muito flashback falando com o Franz De Waal, lembrando de políticos segurando criancinhas, fazendo alianças com gente que só foi importante enquanto precisavam do apoio da comunidade. E eu queria aproveitar e perguntar se você também ficou com essa impressão de ter gente aí que você fala, Então, Attila, eu achei bem interessante mesmo a parte sobre a comparação que ele fez em relação a chimpanzés e bonobos, né, que são dois grupos bem parecidos entre si, a diferença é essencialmente comportamental. E achei legal ele trazer esse ponto das fêmeas na liderança e como isso pode trazer uma perspectiva um pouco diferente para a relação dentro do grupo, né? Uma relação mais empática.
a maior capacidade que as fêmeas, pelo menos no caso dos bonobos, né, têm de acolher, de entender o ponto dos outros, a empatia mesmo, né? E eu acho que isso pode ser trazido para a nossa realidade humana, né? As mulheres, talvez por criação, talvez por questões evolutivas, não sei explicar exatamente, têm essa capacidade de perceber um pouco melhor o ponto de vista do outro. E às vezes eu acho que falta isso um pouquinho na nossa política. Gente, queria agradecer demais a participação de vocês. Muito obrigado por terem vindo, terem levantado a mão, participado. Adorei os gatinhos e os cachorros presentes também no programa, ajudaram bastante. Obrigado pelas respostas, obrigado pela delicadeza de vocês. Obrigado, Valeu, Átila. Obrigado, sucesso. E longe de querer deixar de lado o estudo da sociologia, da filosofia e vários outros campos das humanidades que, olha, com certeza descrevem as nossas interações políticas muito melhor do que os chimpanzés e que a gente ainda deve ver bastante aqui no Hiperconectado. Mas nesse ano super polarizado, a gente achou legal trazer essa abordagem mais naturalista e um pouquinho mais distante da nossa realidade sobre o que pode ser a origem desse jogo de poder. Eu espero pelo menos que as nossas dicas e as dicas dos nossos parentes políticos mais peludos sejam valiosas. O Hiperconectado vai ficando por aqui, até o próximo programa.